apareceu, mas tudo bem. Então, tá, ok, pode deixar então. Tá bom. Bem, já que não está funcionando o PowerPoint, tudo bem. Vou falar sem ele. Não, tudo bem, até melhor. Primeiro, eu queria agradecer ao FMG pelo convite. Eu convivi muito com o FMG há uns 20 anos atrás, porque o meu primeiro posto de adido foi aqui em Belo Horizonte. E eu andei muito aqui na universidade, especialmente em todas as áreas, né, de engenharia, exatas, e na minha área de humanas também. E então é com muito prazer que eu volto aqui para falar sobre esse tema. Eu preparei mais uma apresentação do que nós fazemos aqui no Brasil e com as universidades mineiras e com o FMG, na área de cooperação internacional, os nossos programas e os vários mecanismos de parcerias que nós temos com as universidades brasileiras na área de pós-graduação, né? Sem voltar a histórias antigas, mas é bom lembrar, para quem não sabe, né, que nós temos uma relação universitária e científica muito antiga com o Brasil, em geral. E só para dar um exemplo que tem a ver muito com Minas Gerais, né? A primeira escola de engenharia do Brasil foi... Tudo bem, obrigado. A primeira escola de engenharia foi criada aqui em Ouro Preto, né? Há 1875, parece, com o professor francês, Paul-Henri Gorsex. Mas para voltar aos dias de hoje, que é o mais importante, nós temos vários mecanismos de diálogo entre as universidades francesas e brasileiras, os ministérios de Ciência e Tecnologia, Ministério da Educação. E no último Fórum Franco-Brasileiro, que foi reunido em Paris, em setembro do ano passado, então foram abordadas essas questões de como facilitar a internacionalização das universidades brasileiras em relação às francesas. Um dos pontos importantes que foi colocado, aliás, é um assunto recorrente que tem a ver com as pessoas, não é, com os pesquisadores, os doutorandos e também com os sistemas, não é, educativos dos dois países ou de vários países. Foi falar da questão, sim, obrigado. Foi falar da questão do reconhecimento de diplomas. E isso é um assunto que tem a ver com muitos de nós, não é, aqueles que transitam, não é, entre a França e o Brasil ou muitos outros países. Vamos ver se eu pode colocar para mim. Vou ver se eu encontro o meu. Só que agora eu não sei onde ele está. Bem, não estou encontrando. Como é que é? É PowerPoint. Esse aqui, ó. Mas eu não me lembro do título dele, então, por isso. Não, isso é um jornal. É? Não. Então, não sei, então. Não, tudo bem, então pode deixar. Não tenho... não estou encontrando. Um PowerPoint, como é que é? Não é desses aqui. Tá. Então, não sei, tudo bem. Tá, então vamos deixar. Não, tudo bem, pode deixar. Não, tenho... não, tudo bem. Então, essa é a primeira questão. Nós achamos que é uma questão muito importante. Porque quando você não consegue reconhecer no seu país de parceria universitária, de cooperação universitária, o seu curso, o seu currículo, o seu diploma, aí realmente dificulta. E isso é um assunto que nós temos ainda, muito em relação à nossa cooperação com o Brasil. Então, foi decidido que a gente tentaria resolver essa questão. Aliás, hoje é uma questão que para nós, os franceses, não é só nossa, também dos nossos colegas, vizinhos, irmãos europeus, né, com o processo de Bolonha. Mas mesmo assim, já que um dos objetivos
de uma cooperação internacional na área de pós-graduação é, de fato, a diplomação, o fato de conseguir um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado. É necessário que esse mecanismo seja reconhecido e fluente entre 2 ou vários países. Na França, como aqui também no Brasil, quem entrega, quem tem o direito de dar diplomas são as universidades. Na França também é assim. Então, o que foi decidido que nós pedimos, os governos, porque eu represento aqui o Ministério nosso do Ensino Superior e o governo, e as nossas universidades, não, que são autônomas, independentes, mas que têm esse direito, e são eles que têm esse direito de entregar, de dar diplomas, entre eles o doutorado, que é o diploma central da pós-graduação. Então, concordaram, desde o ano passado, em, de fato, fazer esse trabalho conjunto de comparar os mecanismos de pesquisa, de curso e de diplomação a nível de doutorado. Também de mestrado, mas, sobretudo, de doutorado. Então, isso é um processo que vai ser muito demorado e um processo que o Brasil já concluiu com outros países, inclusive países vizinhos da América Latina, parece que foi o caso com a Argentina. Então, nós achamos que, de fato, é um elemento bastante importante dessa internacionalização na área de pós-graduação. Se não para entender como funciona essa relação entre a França e o Brasil, nós temos, sem voltar, então, à criação da Escola de Engenharia de Ouro Preto no século XIX, mas no passado mais recente, o carro-chefe da relação franco-brasileira de pós-graduação, a nível nacional, é um programa que foi criado, negociado há 35 anos com a CAPES e com uma entidade francesa que nós criamos para isso, que se chama COFECUB. COFECUB quer dizer Comitê de Cooperação Universitária com o Brasil. É uma entidade muito leve, não é, que reúne os ministérios nossos do ensino superior, as universidades francesas e o Ministério das Relações Exteriores. E isso sendo coordenado pela embaixada nossa em Brasília. Então, com nossos colegas da CAPES, por exemplo, o professor Márcio, aqui presente, durante alguns anos, diretor das Relações Internacionais da CAPES. Então, temos esse programa, que festejou, ano passado, os seus 35 anos. É um programa de financiamento, cofinanciamento de projeto de pesquisa científica, em todas as áreas do conhecimento, ciências exatas, ciências humanas, saúde, medicina, biologia, engenharia, filosofia, matemática, e assim por diante, e que sempre, desde o começo, implicava um projeto em si de pesquisa científica e também a formação de doutores. E, então, em 35 anos, com um programa que hoje tem, a cada ano, em volta de 150 projetos, cofinanciados, conseguimos a formação conjunta de quase 3.000 doutores aqui no Brasil. E também de alguns doutores franceses. Isso eu vou também voltar sobre esse assunto, que também eu acho muito importante. Aliás, é um assunto também que o professor Márcio fez hoje de manhã, sobre essa reciprocidade, não é? Porque durante muitos séculos ou décadas, até os últimos anos, essa cooperação universitária do Brasil com vários países, com a França, especialmente no nosso caso, era uma cooperação, uma parceria de mão única, não é? Era só brasileiros indo para a França, não é? E que o que nós queremos, que aliás nós já fazemos, eu vou mostrar isso daqui a pouco, é também estabelecer então uma parceria de mão dupla e também a formação aqui de estudantes, mestrandos e doutorandos franceses aqui no Brasil. Então, o carro-chefe dessa nossa cooperação na área de pós-graduação é, de fato, o CAPES COFECUB. É um programa que nós queremos continuar, eu acho que a CAPES também, né? É um programa que é conhecido em todas as universidades brasileiras e que, de fato, em todas as áreas, permitiu essa cooperação muito importante.
Além disso, temos uma cooperação direta entre universidades francesas e brasileiras. Isso até é impossível, com certeza, ter o número, uma fotografia exata, não é, dessas parcerias várias. O número que nós temos é de 750 parcerias, convênios, entre universidades francesas e brasileiras, departamentos, faculdades, escolas superiores, 750. Né? E isso implica numa mobilidade estudantil e de pesquisadores. Hoje são quase 5.000 estudantes em todos os níveis, brasileiros na França e 1.200 franceses aqui no Brasil. E isso é importante para esse assunto que eu vou também frisar daqui a pouco sobre essa reciprocidade. Além do programa CAPES-COFECUB, temos também programas na área de graduação, o limite entre a graduação e o mestrado, né? Que é, sobretudo, um programa na área de engenharia e agronomia, o programa Brafitec, que é muito conhecido aqui no FMG, e o programa também Brafagri, na área de agronomia. São programas mais para a formação de engenheiros, então, é mais na área de graduação, só que a gente se dá conta que, muitas vezes, esses programas, esse programa de formação de alunos nas áreas de engenharias, muitas vezes implicam depois numa continuação na área de pós-graduação, né? Cada vez mais na França, e também é um fenômeno que começa aqui também no Brasil, a área de engenharias, que antigamente era só para formar engenheiros, que entravam logo depois no mercado de trabalho, cada vez mais são alunos que querem continuar na área de pós-graduação. Então, isso é um fenômeno que já existia na França e que nós notamos que também as universidades brasileiras, as escolas de engenharia aqui no Brasil também se interessam muito. E, evidentemente, desde 2011, 2012, nós entramos também, como todos os nossos colegas, parceiros e concorrentes, no programa Ciências Sem Fronteiras. Para dizer a verdade, para nós, ficamos, no começo, preocupados com esse programa, né, porque era muito dinheiro, muito bolsistas, né, e essa vontade do governo federal, da CAPES e do CNPq, de abrir isso para outros países, né, porque nós estávamos numa situação muito confortável até 2011, éramos o primeiro parceiro internacional da CAPES, quer dizer, o país com quem a CAPES tinha mais bolsistas, com o CAPES-COFECUB e o Brafitec, o Brafagri, sobretudo, era com a França. Então, nós sabíamos que, abrindo para Estados Unidos, Austrália, Coreia, sem falar dos parceiros, dos colegas e primos europeus, isso ia mudar, e, de fato, mudou, né? Os últimos números do Ciências Sem Fronteiras do ano passado, 2014, os Estados Unidos, claramente na frente, não é? Uns 21.000, um pouco mais, não é? Bolsistas, não é? Do programa Ciências Sem Fronteiras nos Estados Unidos. A França ficou muito tempo. Eu gosto de falar disso como comentarista de futebol, porque, de fato, é um pouco isso, não é? Um pouco uma concorrência assim, esportiva, não é? Entre nós. Ficamos durante os primeiros anos, 2012, 2013, ficamos em segundo lugar, depois dos americanos, e aí o Reino Unido nos ultrapassou o ano passado, né? Muito bem, e então estamos em terceiro lugar, quase equiparados com os canadenses, e depois tem a Alemanha, Austrália, tá, pois é. Mas isso a gente fala disso de uma maneira assim, irônica, tem que ser assim mesmo. Mas, de fato, como todos nós sabemos, a educação em geral e a formação universitária, especialmente, a mobilidade universitária, virou uma grande concorrência mundial. E, de fato, todo mundo sabe disso. É um elemento essencial do que os americanos chamam de soft power, né? Porque, aliás, tem muitos colegas brasileiros aqui, eu sou um caso de um francês que estudou aqui no Brasil. Quando você vai para um país estrangeiro, que você fica lá 1 ano, 2 anos, 3 anos para fazer um doutorado, aí, como o nosso proreitor de pós-graduação da UFMG, não é, que estudou na Alemanha, eu estudei aqui no Brasil, então eu virei brasilófilo, ele é alemanófilo, germanófilo. É muito bem, isso mesmo.
O Márcio, que estudou na Bélgica, ele gosta muito da Bélgica, evidentemente. E isso os governos analisam isso muito em termos de concorrência internacional, e eles têm razão de fazer isso, mas as pessoas, né, elas têm uma outra visão disso, né, uma visão de, justamente, essa visão humanista, né, que, aliás, estava na carta convite que nós recebemos, não é, para falar sobre esse tema hoje com vocês aqui, é uma maneira de aproximar as pessoas e os povos. E realmente, nesses tempos bastante conturbados, não é, em várias regiões do mundo, especialmente na Europa, eu acho que é bom lembrar isso, que a mobilidade universitária, não é, a pós-graduação, especialmente, que permite a muitos privilegiados, alguns privilegiados antigamente, e hoje em dia cada vez mais, de ter essa experiência inconfundível, né, de conviver num outro país, numa outra cultura, numa outra língua, num outro sistema de valores e de formação acadêmica durante vários anos, e isso, de fato, é uma experiência essencial que permite esse convívio mais sereno entre os povos, não é, e as nações. Então, é por isso que o Ciências Sem Fronteiras, aqui foi muito comentado, né? A CAPES tem esse trabalho cotidiano, né, de gerenciar esse programa. O que eu acompanho a relação universitária científica entre a França e o Brasil há várias décadas, e eu vi que, no nosso caso, na França, o efeito essencial foi um aumento surpreendente da presença humana brasileira nas universidades. Porque, de fato, a decisão do governo brasileiro de financiar, não é, essa mobilidade internacional, de aumentar e muito a presença de estudantes no exterior, em novos países, não é? Mas no caso dos parceiros antigos, como os países europeus aqui presentes, outros, e a França, entre outros, aumentou muito essa presença, e, de fato, o Brasil entrou na pauta das universidades francesas. Antes disso, só era a nível de pós-graduação, de doutorado, que já era importante, mas não era tanto e, sobretudo, era num sentido só. Era só receber brasileiros, doutorandos, pesquisadores na França. Também houve o efeito, nos anos 60 e 70, da ditadura aqui no Brasil, não é? Do exílio de muitos cientistas e professores universitários na França, eu me orgulho de o meu país, não é, ter tido a inteligência, não é, de receber muitos exilados brasileiros nessa época. Isso foi importante, mas ficou em números limitados. O que o Ciências Sem Fronteiras provocou foi, de repente, esse aumento exponencial de uma presença humana. Quer dizer, tem muito mais estudantes brasileiros falando português, né, nos campos universitários da França. E isso, de fato, houve essa modificação. E essa presença mais importante, mais visível, ela provocou também um outro fenômeno, e esse que a gente queria provocar ou organizar. Governos não organizam nada, eles tentam ir atrás do que acontece, não é? Era, então, essa reciprocidade. O Márcio falou disso de manhã, e ele não falou um fato, que para nós é um fato muito importante. Quais são os países estrangeiros que mandam mais estudantes estrangeiros aqui no Brasil? Qual é o primeiro? A Colômbia. Colômbia, bom, tem uma razão, não é, geográfica evidente. E qual é o segundo? A França. O número é dado pelo Itamaraty, não é, com os vistos estudantes que o governo brasileiro outorga, né, a estudantes estrangeiros. E esse fato, ele é devido basicamente ao programa Brafitec, aquele programa de engenharias, né? Aliás, a vinda de alunos brasileiros, de alunos franceses no Brasil, na área de engenharia, é financiado por nós e também pela CAPES, pelas universidades. Então, acho que também isso é uma grande lição que a gente tem que lembrar, voltando ao tema do nosso debate, é como internacionalizar mais, então, resolver a questão de reconhecimento mútuo de diplomas e de percursos acadêmicos,
convencer os dirigentes, os governos, e como vocês sabem, nos governos quem manda é o Ministério da Fazenda, de colocar dinheiro nessa mobilidade internacional, universitária, não é? E depois organizar, a colega alemã falou disso também, ela teve razão, não é? Antigamente, essa mobilidade universitária, essas parcerias, eram parceria entre 2 professores, 2 pesquisadores, às vezes um professor que tinha sido orientador de tese e o doutorando dele. Muito bem. Isso é necessário, é obrigatório na fonte, no começo. Depois, isso tem que ser mais organizado, porque ficando só nisso, não dá para aí depois aumentar muito e ter esses números que a gente tem hoje. Depois, essas parcerias, que no começo são parcerias individuais, científicas, ela tem que ser organizada pelas instituições e pelas universidades. Para terminar, eu queria fazer um balanço, não é um balanço, é só uma impressão, uma análise rápida da nossa participação ao Ciência Sem Fronteiras 1. Anunciar o Ciência Sem Fronteira 2, estamos esperando, né? A França, depois de entrar então, no Ciência Sem Fronteira 1, a nível de graduação, nessas áreas todas, né, prioritárias, aliás, foi o Márcio que tinha falado isso comigo a primeira vez, também o governo brasileiro tinha interesse em desenvolver o Ciência Sem Fronteira a nível de pós-graduação, de doutorados. E nós achávamos que, de fato, a solução, o futuro mais coerente e mais eficiente para o Ciência Sem Fronteiras seria, de fato, levar o Ciência Sem Fronteiras para o campo, o nível dos doutorados. Porque tínhamos já uma experiência, não é, comprovada, de sucesso, e é mais fácil, organizar o que nós fizemos, né, a nível de graduação, realmente, para vocês, universidades brasileiras, para nós, universidades francesas ou de outros países, com certeza, não foi fácil, não é? Por várias razões. A nível de pós-graduação, de doutorado, é mais fácil. Então, eu acho que o futuro, se eu posso dar uma opinião sobre isso, não é? Ou 2 ideias, ou 2 conselhos, o primeiro seria esse, seria, de fato, de levar ao nível de pós-graduação o Ciência Sem Fronteiras. O segundo pedido, conselho, sonho, seria de mudar a gestão do programa. Aliás, isso já foi falado pela própria CAPES, então não é um segredo para ninguém, seria de dar a gestão às universidades, né? Aí com critérios, né, de comprovar uma relação forte com uma universidade estrangeira, ou várias, né, várias disciplinas, vários cursos prioritários, e depois de ter comprovado essa relação forte, organizada com universidades estrangeiras, aí essas universidades brasileiras teriam os recursos e a possibilidade de gerenciar por elas mesmas, não é? E com as parceiras estrangeiras, o Ciência Sem Fronteiras. No caso da França, então, nós assinamos um convênio para a área de doutorado, não é? Para o Ciência Sem Fronteiras, por enquanto só ficou no papel, então o papel está aqui pronto, né? Para ser de fato viabilizado e concretizado. E tem um último ponto que eu queria também frisar aqui, também nesse futuro, nessa expectativa que nós temos, a cooperação francesa universitária em relação ao Brasil nessa área de pós-graduação, é evidentemente a relação da pesquisa acadêmica, científica, com as empresas, né? Isso é muito frisado na área de graduação, na área de engenharia, sobretudo com aqueles estágios, né, nas empresas, esse é super importante. Mas cada vez mais, e porque também as engenharias querem também subir, para dizer assim, ao nível de pós-graduação, temos que também pensar muito a pós-graduação e a sua relação com a inovação tecnológica e as empresas. Nós criamos um instrumento para isso, a nível federal com o CNPq, mas também estamos negociando com
alguns estados, especialmente o estado de Minas Gerais, não é, com a FAPEMIG, com as FAPs em geral, a FAPEMIG aqui em Minas Gerais, é um sistema que já existe na França há muitos anos, que é o cofinanciamento por empresas e por governos ou universidades públicas de tese de doutorado que tem a ver com a inovação tecnológica. Então, na França se chama Bourse Cifre, né? Bolsa Cifre. Isso já está funcionando aqui, tanto na França para doutorandos brasileiros, como aqui também no Brasil, com várias empresas brasileiras, francesas, franco-brasileiras. E eu acho que também o futuro da pós-graduação aqui no Brasil, pelo menos a relação com a França, também é nessa área de uma aproximação cada vez mais evidente com as empresas e com a inovação tecnológica. Obrigado.